Venham todos os que creem, contemplem, pois o Rei veio para redimir o mundo. Ele nasceu em um estábulo emprestado, tornando-se a luz do homem. Emanuel, Deus conosco. Ele é o nosso Salvador. Ele é a promessa cumprida. Deus em carne deixou a sua majestade do céu e habitou entre nós. Um amor tão profundo que lhe custou o seu filho para nos aproximar dele e nos dar um caminho para casa. Vós, todos fiéis, elevem suas vozes em louvor, que todos, em todos os lugares, saibam da boa nova de grande alegria. O Salvador do mundo nasceu. Ó, vinde e adoremos o Príncipe da Paz, o recém-nascido Rei, Jesus Cristo, o Senhor. Silenciosa noite, sobre o brilho das estrelas, todos estão prontos, aguardando o Salvador. Grandiosa paz sobre nós vem reinar, com toda a sua glória, o Rei dos Reis vamos louvar. Ouça o choro do bebê, é a voz da esperança, voz nova de alegria, no fôlego de vida, a promessa se cumpriu, do Messias esperado, o Natal chegou. Jesus nasceu, vamos celebrar o Filho de Deus, o amor que vem reinar, sua luz resplandeceu, vamos adorar, o Rei dos Reis chegou. Ouça o choro do bebê, é a voz da esperança, a voz nova de alegria, novo fôlego de vida, a promessa se cumpriu, do Messias esperado, o Natal chegou. Jesus nasceu, vamos celebrar o Filho de Deus, o amor que vem reinar, sua luz resplandeceu, vamos adorar, o Rei dos Reis chegou. Jesus nasceu, vamos celebrar o Filho de Deus, o amor que vem reinar, sua luz resplandeceu, vamos adorar, chegou, os reis chegou, os reis chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Nasceu Jesus, o Deus Emanuel. Mas o que há de importante nesse acontecimento? Basta prestarmos atenção em quem nasceu e para que ele nasceu. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o versículo 21, nos diz:
E ela dará à luz a um filho, e deverá chamar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados. O primeiro nome relatado na Bíblia é Jesus, porque ele veio salvar-nos do pecado. Ele mesmo disse isso, que vinha buscar e salvar o que se estava perdido. Mas quem são esses perdidos? E quem são esses pecadores? O Natal é importante porque essa criança que nasceu se entregou numa cruz em prol dos pecadores. E quem são os pecadores? Pecadores são pessoas que não amam a Deus na infinita medida em que Ele merece ser amado, ou até mesmo que não amam ao seu próximo como a si mesmo. Então eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. Quem de nós é capaz de afirmar que ama o Senhor o tempo inteiro? Ou que ama o seu próximo? Por mais que nós nos esforcemos e dermos o nosso máximo, ainda assim nós seremos falhos e, portanto, pecadores. Aonde está o nosso amor pelo Senhor na correria do dia a dia? O Natal é importante porque essa criança que nasceu sonda e conhece os nossos corações. E Ele nasceu com a missão de nos salvar. Ele é o Cristo. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta
planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Emanuel. O próprio Deus veio estar conosco na pessoa de Jesus Cristo. E é importante nós pensarmos que Cristo não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E é por isso que a morte dele na cruz não é uma tragédia, mas sim a salvação. O Deus conosco, o Verbo, veio estar entre nós, cheio de graça e verdade. E é por isso que nós celebraremos a Ele com muita alegria, o Deus conosco, Emanuel. Numa santa noite em Belém brilhou, no Oriente a estrela anunciou. É noite de paz, eis que tudo dorme em derredor. Profecia antiga se fez cumprir, e nossa esperança fez ressurgir. Numa manjedoura dormir está o Salvador. Da Virgem virá, a luz dará, e será chamado Emanuel. Vem libertar o seu povo finalmente. Oh, não temais, pois trago boas novas. Cantai nos altos céus, dai glória. Hoje vos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal, nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus, Emanuel. Verbo em carne entre nós habitou, em verdade e graça se revelou. Do Filho unigênito vimos glória e esplendor. Oh, não temais, pois trago boas novas. Cantai nos altos céus, dai glória. Hoje vos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal, nasceu nossa esperança. Terra e céu se
prostram ao bebê Jesus. Emanuel. O Filho encarnou, se entregou, homem Deus, nosso libertador. Emanuel, Deus conosco eternamente. Oh, não tem mais gostar, boas novas cantar, usar o céu da glória. Hoje está o seu Cristo, nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança, Natal, nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Emanuel, Deus conosco, Emanuel. E este é o momento de todos nos colocarmos de pé. Vamos cantar com alegria. Seja feliz, pois o Natal chegou. O Cristo Deus conosco está entre nós. Com palmas. Vai começar um brilho no ar. Festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantar essa canção. Vai começar um brilho no ar. Festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia. O Natal é muito bom. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Aleluia. Poderá sentar, igreja? O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Irmãos, essa época, de fato, é uma época especial. Nós não estamos celebrando no dia 24, porque é uma véspera e as famílias se reúnem, então trouxemos para hoje. E eu acho que tudo na nossa vida, práticas, opiniões, relacionamentos, projetos, deve ser governado pelas Escrituras. É a única garantia de que nós estaremos seguros. E sobre o Natal, no dia 25, acho que os irmãos já notaram que a Bíblia não fala de 25 de dezembro. Então, o que acontece? Em Roma, já nos dias de Jesus, eles tinham, os romanos, 3 festas importantes no mês de dezembro. 3 festas. E uma delas era chamada de Brumália. Essa festa era no dia 25 de dezembro. Então vejam só como nós chegamos a esta data, a esta comemoração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Então os romanos tinham 3 festas, uma delas era a Brumália, no dia 25, só que eles celebravam no dia 25 de dezembro o nascimento do Deus Sol. O que eles celebravam não tinha nada a ver com o Evangelho, não tinha nada a ver com Jesus Cristo. E aí fica a pergunta, então, como é que a gente comemora nessa data? Então, o que aconteceu, meus irmãos, é que, a princípio, eles tinham essa festa. O homenageado era o Deus Sol. Era o período do ano em que eles tinham ali a maior presença do Sol no decorrer de um dia. Solstício, se eu não me engano, é a expressão. E eles consideravam aquilo não só um momento de renovação, de ciclo, mas como se fosse o nascimento daquela divindade. E eles reservavam o dia 25 de dezembro para comemorar, para celebrar o nascimento de um Deus que nós sabemos que não existe. O Sol é um astro criado pelo Senhor, infinitamente menor e menos glorioso do que o Deus Criador. Mas eles faziam isso. E aí nós temos, meus irmãos, no 3º século, depois de Cristo, essa festa da Brumália começou a namorar o cristianismo. Então eles começaram a manter uma aproximação e a igreja começou a querer ter uma comemoração nesta data, porque eles consideravam tão importante e a igreja pensou, o que a gente vai fazer nessa data? E a partir do século III, a igreja começou a organizar-se para celebrar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Então a ideia era mais ou menos assim, eles lá celebram o Deus Sol, mas nós celebramos o Deus Salvador, o Deus Criador de todas as coisas. Então a igreja fez uma adaptação dessa data, tá? Eles usaram 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus. Biblicamente falando, meus irmãos, Jesus nasceu entre março e abril. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, nas evidências bíblicas, mas nós temos várias evidências bíblicas que mostram que Jesus nasceu nesse período, entre março e abril. Mas, considerando até a tradição das igrejas em reservar essa data para o período natalino, a gente chega ao século XX. E é no século XX que essa data ela é popularizada de forma universal. Todos os países, praticamente todos, né, eles têm no mês de dezembro esse momento especial, e aí vem as decorações nas cidades, as festas, os presentes. E aqui no Brasil não é diferente, no Ocidente não é diferente. Então,
A figura que foi mencionada aqui, que é do Papai Noel, é outra grande história que não dá tempo para a gente mencionar, mas foi uma figura inventada por causa do comércio, né? Por causa de business, de negócios. Então, o que eu quero nessa noite é que a gente reflita, meus irmãos, sobre qual o significado que nós temos dado para as nossas celebrações. Pense no teu último Natal. Quem foi o grande anfitrião? Foi Jesus. A última festa em família que você celebrou nessa data. Não nessa do 17, no dia 24 de dezembro. Qual foi o grande foco? Será que não foi a festa em si, a comida, os convidados, os presentes, as brincadeiras? Tenta lembrar, eu creio que a maioria vai lembrar bem, qual foi o centro das comemorações da tua família no último Natal? Jesus Cristo foi exaltado? Tudo aquilo que foi feito apontou para a pessoa de Jesus? Nós tivemos aqui uma cantata, uma breve cantata, em que cada elemento estava apontando para um objetivo só, para um alvo só, que é a pessoa de Jesus. Será que as nossas celebrações, meus irmãos, elas foram assim? E aqui já é uma deixa, porque no dia 24 nós estaremos reunidos em família. Então nós precisamos fazer uma leitura a partir das Escrituras para remodelar as nossas festividades, para que nós não estejamos mais parecidos com os pagãos do que com os cristãos, para que nós não estejamos inserindo nas nossas reuniões familiares mais elementos do paganismo do que do próprio Evangelho. Então, cabe essa reflexão. Como foi a nossa última festividade natalina? Jesus foi o centro, ele foi exaltado, tivemos um momento de leitura, de meditação, de louvores, de agradecimento a Cristo pela salvação que ele nos deu? Foi assim o nosso Natal? Talvez sim, talvez não. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos perceber 3 grandes verdades sobre o que o Natal simboliza, sobre o que o Natal representa. E eu espero, sinceramente falando, que no próximo domingo nós estejamos com nossas famílias com essa mentalidade. Deus é Deus de todas as áreas da nossa vida, de todos os dias, de todas as épocas, de todas as situações. Então a gente precisa converter este momento natalino para a glória de Deus, celebrá-lo à luz das Escrituras Sagradas. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia, já a partir do verso 18, eu quero aqui mencionar que o sentido do Natal, ele está expresso, meus irmãos, na providência divina. O Natal é um momento em que nós precisamos refletir, exaltar, descansar e confiar na providência divina. O modo como ele usa circunstâncias totalmente difíceis para nós, becos sem saída, momentos de crise, momentos adversos, e ele faz com que todos esses elementos contribuam para o cumprimento do seu plano eterno. É exatamente isso que nós vamos ver nessa narrativa. O evangelista Mateus, ele está escrevendo para judeus. É importante a gente gravar isso. A linguagem dele é para alguém que conhece bem o Antigo Testamento. Tanto é que uma das frases que mais se repete no Evangelho de Mateus é a expressão para que se cumprisse. Então ele está falando para um público que conhece muito o Antigo Testamento, para que se cumprisse aquele texto, aquela profecia, aquela passagem. Então nós temos aqui, meus irmãos, sobre essa providência divina, esse modo soberano de Deus a agir como grande arquiteto e maestro do universo, e fazer com que todas as coisas contribuam para o seu propósito eterno. O texto vai mencionar alguns elementos sobre essa provisão. Por exemplo, a escolha de Maria. O que Maria tinha de especial? Meus irmãos, a própria Maria reconhece que é uma pecadora. Ela chama Cristo de meu Redentor, meu Salvador. Ela mesma reconhece a sua semelhança ao restante da raça. Então, por que Maria? Por que José? O que eles tinham de espetacular para serem a família
que receberia o Salvador em carne e osso. Qual era o plus dessa família? Meus irmãos, na verdade, a razão não está na família. Está na vontade soberana, na vontade eletiva de Deus, no seu propósito livre e eterno de escolher as pessoas que Ele quer para cumprir a sua vontade e o seu plano salvador. Então o texto aqui no verso 18 simplesmente fala assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe. Então assim, quem deu essa prerrogativa para Maria? Será que ela alcançou de alguma forma, por mérito pessoal? Será que era a mulher mais incrível e perfeita do mundo? Não era. Mas Deus decidiu fazer daquela mulher a mulher mais privilegiada do mundo por ser a mãe do Salvador. Graça divina, atuação divina, soberania divina em ação. E o texto diz, meus irmãos, que ela estava comprometida a casar-se com José. Então a gente está falando de um noivado, não é como os noivados de hoje, que você noiva e aí coloca o anel na mão direita e tira aquelas fotos e reúne a família. 6 meses depois estão separando. O casamento em Israel tinha 3 etapas importantíssimas. A primeira era chamada de confirmação. Então os pais, eles conversavam entre si e eles arranjavam aquele casamento. Olha, lá na frente o meu filho vai se casar com sua filha. Às vezes os filhos eram crianças ainda. Então essa primeira etapa era chamada confirmação. A segunda etapa era o noivado, que é esse momento em que Maria e José se encontram. Durava 1 ano. Só que era um noivado, meus irmãos, que já tinha peso de casamento. Na verdade, era o casamento inaugurado. Eles não podiam ter contato físico, eles não podiam namorar, porque depois do prazo de 1 ano é que o casamento seria consumado. Então, eles estão nesse período. Já é a inauguração do casamento. A coisa era tão forte que se uma mulher, nesse período de noivado, se envolvesse com outra pessoa, ela precisaria de uma carta de divórcio. Porque já tem peso de casamento. Então, é nessa situação que Deus escolhe Maria. É dentro dessa situação que Ele a presenteia com esta gravidez sobrenatural. E Ele está comprometido a casar-se com José. Então, irmãos, vão observando a situação difícil que vai aparecer aqui. E o texto diz, parte final do verso 18, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso aqui é mais um sinal da providência divina. Jesus não poderia vir ao mundo sendo gerado, recebendo a herança de Adão, a herança pecaminosa. Ele não poderia vir assim. Então o que Deus fez foi usar uma mulher apenas como um vaso, mas o gestar, a geração de Cristo foi realizada pelo poder do Espírito Santo. Não foi José, não foi a carne humana, não foi a herança pecaminosa humana que gerou a Jesus. Foi o poder do Espírito Santo. Isso é provisão divina. Maria não tinha condições de fazer isso. Ela não tinha nem, na verdade, no seu imaginário, essa possibilidade de ela ficar grávida pelo poder do Espírito Santo, sendo uma virgem. Isso não se passava na cabeça dela. Mas vejam só como Deus vai conduzindo todo esse processo para cumprir a sua vontade. Diz o texto, meus irmãos, no verso 19, que José, olha a expressão, não diz assim, ó, José, o seu namorado, ou José, o seu noivo. O que diz aí na sua Bíblia? José, o seu marido. Eles não tinham relacionamento, eles não tinham contato, eles não namoravam, mas a Bíblia diz que ele já era o marido de Maria. E o texto diz assim, ó, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Então, esse detalhe é interessante, era um homem respeitável, honrado, justo, mas o que significa ele não querer expor Maria à desgraça pública? Meus irmãos, vejam o tamanho deste problema, que muitas vezes isso não é dito. Maria, neste exato momento, pode ser morta por apedrejamento, nesse exato momento. Ela está comprometida com um israelita,
E naquele prazo de 1 ano que ela não poderia violar-se com ninguém, nem com José, ela está grávida. Se José estivesse agindo na base da vingança, do ódio, da fúria, ele teria conduzido Maria publicamente aos sacerdotes na porta da cidade, ela seria morta por apedrejamento. Esta lei se encontra no livro de Deuteronômio. Só, meus irmãos, que a história de Jesus e o Natal em si não depende da nossa habilidade, não depende da nossa sabedoria, depende daquele Deus que age em nós e sobre nós. Então, que situação difícil, mas apesar de tudo, diz o texto, ele decidiu separar-se dela secretamente. Esta palavra, esse verbo aí, separar-se, no grego, traz a ideia de divorciar-se. Porque como já era algo oficial esse noivado, e ele olha e fica sabendo que ela está grávida, meus irmãos, na cabeça de José. Olha só a família de Jesus como é que está. Na cabeça de José, a sua esposa, a sua mulher, pecou. Ela engravidou de alguém, ela violou seu compromisso, ela violou sua aliança, e ele, não tenho nenhuma dúvida, profundamente triste, decepcionado, mas ainda assim sendo um homem justo, não quis expô-la publicamente, não quis envergonhá-la, não quis que algo gravíssimo acontecesse com ela. Diz o verso 20, ele tinha em mente separar-se. Verso 20, é o que estava na mente dele, era o seu projeto. Não vou expô-la, não vou recorrer às autoridades judaicas, não vou pedir a sentença, a pena capital sobre ela, não vou difamá-la, não vou expor sua família, mas eu vou embora. Eu vou embora. E aí a gente pensa, como Jesus pode ter nascido nesse ambiente? Vejam o tamanho dessa crise, meus irmãos, está falando de uma separação. O nosso Senhor logo, logo vai nascer e o clima é de separação, é de decepção, é de frustração. E aí o texto diz que mais uma vez por providência divina, ele já tinha enviado o Espírito para gerar a pessoa de Jesus, e agora o texto diz que ele envia um anjo, no meio de um sonho, para acalmar José, para explicar a José do que se tratava aquela situação. Então, meus irmãos, aos olhos humanos, aos olhos de José estava tudo perdido. Não tinha cabimento aquela situação, não tinha futuro, não tinha presente. A solução era abandonar, era esfacelar aquele relacionamento, recomeçar a vida numa outra cidade, mas aí o anjo aparece, um anjo vindo da parte de Deus. E aí o texto diz assim, olha, José, filho de Davi, não temas receber Maria, e aí o texto novamente afirma aquilo que eu disse no início, tua mulher. Não é uma namorada, não é simplesmente uma noiva, ela é tua mulher. Mesmo que vocês ainda não tenham se unido e consumado o casamento, ela é tua mulher. E, irmãos, gravem, todas as vezes que vocês virem o nome de Davi no Novo Testamento, lembrem-se de 2 Samuel 7. Nós não chegamos lá ainda na IBD, mas vamos chegar. Deus fez ali uma promessa extraordinária para Davi, dizendo, Davi, na tua descendência, eu levantarei um grande rei. Um rei dominante. Um reinado que não terá fim. Todos obedecerão a este rei. Ele terá um reino eterno. 2 Samuel 7. E aqui, olha que coisa interessante, ele fala, José, filho de Davi. É Deus cumprindo a sua promessa feita a Davi, lá no Antigo Testamento. E aí ele diz assim, olha, dando as instruções para acalmar o coração de José, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que nós temos aqui, meus irmãos, e o princípio que nós temos nesse primeiro momento, é de que o Natal é um tempo de fato de exaltar a providência divina.
Então qualquer casamento aqui teria se acabado, teria se destruído, teria sido implodido pelas pressões. Mas Deus foi conduzindo de tal forma, não só o coração de Maria, mas o coração de José, utilizando o seu espírito, utilizando o ministério angelical, para que a sua vontade fosse perfeitamente cumprida, e que foi o que aconteceu. Então a gente olha, a gente pensa, vai dar problema, né? Como é que eu reagiria no lugar de José? Imagina essa cena. Ela chega e fala, meu bem, eu estou grávida. E ele pergunta, mas como assim? E ela fala, o Espírito Santo. Estou grávida do Espírito Santo. Então, na história, não tinha nenhum paralelo para que José pudesse acreditar. Não havia nada parecido com isso. Mas ele foi guiado aqui por Deus. Deus sustentou toda essa situação. Deus concluiu este momento e este ciclo na vida daquela família. O filho dele vem ao mundo, mas não será numa família em desordem. Não será numa família rachada, dividida, separada. Deus, como um maestro, conduziu cada coração de forma perfeita para que o seu plano perfeito se cumprisse. Meus irmãos, isso é soberania. Isso é perfeição divina. Isso é providência divina na vida do seu povo. Mas nós temos, em segundo lugar, que entender que o sentido do Natal é expresso também na salvação em Cristo Jesus. E este é o grande centro ao qual nós devemos nos ater. Olhe o versículo 21 na sua Bíblia. O texto diz aí que até mesmo por meio do nome que essa criança recebe, nós sabemos que o centro do Natal se trata, na verdade, da salvação da raça humana. Então não se trata de presentes humanos, de brincadeiras, de comida, de bebida, se trata da salvação humana por meio do perdão de pecados. E o texto diz assim, ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. No Antigo Testamento, esse nome em hebraico é Josué, ou Ioshua, né? No Brasil, Joshua. No Novo Testamento, o nome grego é Jesus. E o significado é Javé salva. O Senhor salva. Olhem só o nome que o Senhor recebeu. O Senhor salva. Aqui nós temos, pelo próprio nome do Salvador, uma indicação divina da missão desta criança no mundo. E o texto diz ainda, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. A nossa maior necessidade, o nosso maior dilema, meus irmãos, o nosso grande ponto de interrogação é a reconciliação com Deus. Você não encontrará nenhum problema nesta vida mais sério e mais urgente do que a sua reconciliação com Deus. Não existe. É um problema gritante que se encontra diante de todos aqueles que estão sem Cristo. E é justamente com essa finalidade que o Deus eterno, Criador, vem ao mundo em forma humana. Nasceu com a fragilidade de uma criança e vai passar por todo o processo natural que uma criança tem, exceto o pecado. Assim veio o nosso Salvador para cumprir o plano divino quanto à salvação humana. E o texto, meus irmãos, fala que ele vai salvar o seu povo. Eu quero aqui só lembrar, refrescar nossa memória sobre a expressão que Deus utilizou para com a nação de Israel quando ia libertá-los do Egito. Esse é um conceito teológico que fica se repetindo na Bíblia o tempo inteiro. Ele está lá no Êxodo, ele está nos livros históricos, está nos livros proféticos, nos livros poéticos, ele está no livro de Apocalipse. Deus fala assim, eu vou libertar esta nação para que vocês sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. Então, todas as vezes que a Bíblia menciona essa ideia de o seu povo, é uma lembrança do povo que Cristo vai redimir através do seu sacrifício. O povo que ele vai substituir na cruz. Ali não foi uma morte simbólica, meus irmãos, foi uma morte real, assumindo o lugar de todos aqueles que creem. E aí o verso seguinte diz ainda que esta salvação
ela não só está evidenciada no nome de Jesus, mas ela também está evidenciada nas próprias profecias, porque ele fala assim no verso 22, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. Então, a gente percebe que Natal é uma expressão de salvação, não é só pelo nome de Jesus. Ele recebe o nome aqui de Jesus, que é o Senhor salva, ele recebe o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, mas a gente percebe esse plano de salvação pelas profecias. E Mateus tem essa preocupação de mostrar como as profecias se cumprem, e ele diz assim no verso 23, a virgem engravidará. Então, humanamente falando, é uma contradição de termos. Como é que ela engravidará sendo virgem? Isso é uma referência a Isaías capítulo 7, a Isaías capítulo 8. Depois os irmãos podem ler em casa e conhecer melhor aquele contexto específico. E neste instante, Mateus utiliza esta profecia para falar sobre Jesus. Está se cumprindo agora o que Deus prometeu no ministério do profeta Isaías, que a virgem engravidaria. E ela teria um filho, e o nome deste filho seria Emanuel. Mano, em grego, significa o que pertence a mim, ao que está comigo. E El é Deus. Agora percebam o que Deus está fazendo, meus irmãos, porque isso é muito forte. Deus cria um jardim, e tudo de modo perfeito, Ele coloca ali o primeiro casal, convive com este casal, e por causa do pecado, este casal perde a presença de Deus. E aí, meus irmãos, dali em diante, o relacionamento do ser humano com Deus sempre é mediado. Tem que ter o sacrifício, tem que ter um tabernáculo, tem que ter um sacerdote, tem que ter uma cortina, o santo dos santos, sempre tem alguma coisa entre nós e Deus. E as pessoas não conseguem ver a esse Deus em sua essência. E o que Deus faz? Ele envia seu próprio Filho, de forma visível, de forma material, palpável, de tal modo que Cristo diz, quem me vê, está vendo o Pai. Aquele privilégio que Adão e Eva perderam no Éden, Deus está concedendo a cada um de vocês que estão me vendo. Veja o tamanho do privilégio, meus irmãos. Deus conosco. Essa promessa vai se cumprir em Apocalipse 22. Diz o texto lá que na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça e não há pecado, não há lágrima, não há sofrimento, não há adversários contra nós. Ali, meus irmãos, olha o que o texto diz. O próprio Deus descerá dos céus e habitará conosco. O que Jesus disse no final desse evangelho? Não sei se alguém lembra de cabeça. As últimas expressões de Jesus nesse mesmo evangelho. Porque aqui ele está falando, olha, esse Emanuel é Deus conosco, diz o evangelista. No último versículo do evangelho de Mateus é dito assim, ó, e eis que eu estou convosco para todo sempre. É o Deus presente. O Natal é a celebração da salvação de Deus, que não é uma hipótese, não é uma promessa futura, é uma realidade presente, que já flui no coração de todos aqueles que creem, e apesar da expressão vida eterna nos fazer sempre pensar no futuro, meus irmãos, ela já iniciou. Ela já é real dentro de nós. A vida que nós vivemos hoje é a vida que Cristo nos deu, é a vida eterna. Ele utiliza em João 4 a imagem do Espírito Santo como um rio. É um rio que começa a jorrar no seu coração e jorra para a vida eterna. É uma realidade e é o maior de todos os presentes que não só a nação de Israel do primeiro século poderia receber, mas cada um de nós. E aí o texto diz, citando Isaías 7:8, que a virgem conceberá. Seja pelo nome de Jesus, seja pelo cumprimento da profecia, o Natal é um momento de nós celebrarmos e exultarmos na salvação que nós recebemos. Meus irmãos, presentes, festas, convidados, não podem ser os protagonistas. Que a gente reserve no próximo domingo à noite
um momento para agradecer de todo o coração aquilo que Jesus nos deu. Que a gente pare para pensar por alguns minutos sobre o tamanho da dívida que nós tínhamos. E ela foi paga pelo sangue de Jesus. Ninguém mais poderia fazer, ninguém poderia nos substituir, e Ele nos deu isso gratuitamente. Portanto, o Natal é um momento em que nós celebramos a salvação em Cristo Jesus. E em último lugar, meus irmãos, olhe agora, a partir do verso 24, que nós temos aqui também que entender que o Natal é a expressão da obediência do povo de Deus. Porque não é apenas Deus agindo, Deus enviando, Deus cumprindo sua palavra, mas nós temos na cena do nascimento de Jesus corações obedientes à voz do Senhor. E este espírito de obediência, na verdade, define a essência do espírito natalino. Verso 24, o texto diz: despertado do sono, José fez o que o Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Sabe qual é o grande contraste desse texto? É que aquilo que parecia ser a maior decepção da vida de José, sua maior tristeza, a sua maior incerteza, instabilidade, talvez seu desespero, que era a gravidez, após a explicação do anjo, se transformou na maior alegria, na maior honra, na maior razão de José existir. Então, meus irmãos, vejam como Deus faz as coisas. Aquilo que parecia que iria ser a causa de uma explosão, de uma cisão e de muita tristeza, se transformou pela ação divina na maior alegria daquela família. Nenhuma família na terra foi mais privilegiada que a família de José e Maria. A melhor forma de reagir a isso é obedecendo. É baixando nossas cabeças, reconhecendo nossas fragilidades, nossas negligências, remodelando a nossa postura diante da palavra, renovando nossa fidelidade diante do Senhor. Irmãos, logo após despertar do sono, o texto diz, ele fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ele não questionou, ele não foi conversar com ninguém, ele simplesmente levantou-se para fazer o que o anjo ordenou. O Natal nos instrui quanto à necessidade de obediência. E o texto diz ainda, meus irmãos, que ele não conheceu Maria na intimidade enquanto ela não deu à luz. Isso aqui o anjo não pediu. O anjo não pediu isso aqui. Mas os irmãos percebem o zelo dele, o cuidado dele. Nossa, a minha família é a família que recebeu a honra da vinda do Messias ao mundo. A honra do cumprimento de Gênesis 3,15, de Gênesis 12, Gênesis 49,10, do grande profeta que Deus falou a Moisés, do grande rei que ele mencionou a Davi, da nova aliança que ele mencionou para Jeremias, do texto lido pela irmã Jane. Um menino vos nasceu, e ele é príncipe, ele é Deus, ele é conselheiro. Então, essa família que recebe essa honra. E José, por uma questão de ser um homem justo, prudente, íntegro, ele evita relacionar-se com sua mulher na intimidade por causa da importância e da grandeza do momento que eles estão vivendo. Em reverência, em honra ao Salvador que está vindo ao mundo. Diz aí no texto, meus irmãos, são mais sinais de obediência que ele deu o nome de Jesus. Essa foi a instrução do anjo. Então, primeiro ele retorna e recebe sua mulher. Segundo, ele evita relacionar-se com ela, porque ele mantém-se em total reverência, respeito e santidade para com o nascimento do Salvador. E em terceiro, ele coloca o nome que foi lhe dado,
o nome que ele receber por orientação. E a gente entende aqui, meus irmãos, que o Natal é o momento de nós renovarmos a nossa obediência. Então é para a gente refletir sobre nós também. Em que medida Deus está feliz com a vida que a gente leva? Em que medida a gente não tem talvez transformado nossa religiosidade em descarte? Sabe? Eu apenas vou ao templo, eu apenas ando com a Bíblia. Alguns nem andam mais. Eu apenas canto, mas o que Deus realmente quer é um coração submisso, um coração obediente, que olha para o Salvador com o mesmo temor de José, com o mesmo respeito, com a mesma reverência, e faz exatamente aquilo que Deus lhe pede, aquilo que Deus lhe ordena, melhor dizendo. Eu quero, meus irmãos, concluir com algumas observações, algumas aplicações para as nossas vidas. Esse é um texto direcionado aos ouvintes do primeiro século. O que ele diz para nós hoje? Em primeiro lugar, o Natal nos convida a refletir e a descansar na providência de Deus, meus irmãos, porque a gente está vivendo dias instáveis. As pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão com muito medo. Eu sei que muitas coisas contribuíram para o atual estado das coisas, mas o nosso mundo é um mundo de fato desesperançoso, não há tendências de melhoras. As pessoas a cada ano que passam se tornam mais distantes, mais desinteressadas umas em relação às outras. Por isso nós estamos definhando emocionalmente. Isso é só falta do outro. E no meio de todas essas incertezas, medos, angústias, nós temos um Deus que cuidou de absolutamente todos os detalhes do nascimento de Jesus. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. O recado das Escrituras é que este Deus cuidará de cada detalhe das nossas vidas hoje. Cada um deles. Ah, pastor, mas eu estou numa situação difícil. A de José também era, ele estava separando a mulher dele. Não, mas a minha situação ela é perigosa. A de Maria também era, ela estava correndo o risco de ser apedrejada. Então qual é a nossa desculpa? Para não descansar, para não nos rendermos à soberania de Deus, à sua providência, de saber que por mais que para a gente, irmão, seja estranho a vida que a gente está tendo, sabe? É um problema de saúde, é um problema familiar, é um problema financeiro, por mais que seja estranho, Deus está presente, utilizando essa estranheza para cumprir o seu plano perfeito. Esse plano não vai falhar. Nenhum jamais falhou. Ele não vai falhar. Então nós temos irmãos aqui, com vários tipos de dilemas. Jovens, adolescentes. Nenhum dilema seu está fora da atuação soberana e providente do Senhor. O Natal traz esse recado para você e para mim. Descanse, confie. O maior de todos os presentes você já recebeu. Quando você estiver arrumando sua casa, a sua já começou lá em casa. E aí você vai receber pessoas domingo, vai receber família. Quando você estiver arrumando tudo, ou ver alguém arrumando tudo, lembre-se do Deus perfeitamente cuidadoso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Lembre-se disso. Da provisão divina. Uma segunda aplicação, o Natal nos convida a priorizar o maior dom que um ser humano pode receber, que é o perdão dos pecados. A gente deveria, meus irmãos, todos os dias dar um suspiro de alívio do inferno do qual Cristo nos livrou, do juízo final e da condenação da qual Cristo nos livrou. Eu sei que a gente está lutando para se livrar de muita coisa, de muitos problemas, mas nós devemos olhar no período natalino para o maior de todos os presentes que nós já recebemos, o perdão da nossa dívida. E aí também eu te convido, quando você vê no domingo
as embalagens, os presentes, os enfeites, lembre-se, o maior de todos os presentes eu recebi. Ninguém nessa festa, nesse período natalino, vai me dar algo maior do que o que já recebi em Cristo Jesus. Ninguém. Nem agora e nem no futuro. Então não perca a sua paz, seu ânimo, por causa de presentes menores da vida. O maior de todos, você já recebeu. O Espírito natalino nos chama a refletir sobre a salvação. E a última aplicação, o Natal nos convida a uma humilde submissão diante do Senhor, pois a obediência é o verdadeiro espírito do Natal. Obedecer é colocar a mão na cabeça, na consciência. Senhor, eu preciso melhorar. Eu não posso celebrar uma festa, uma data, e enfeitar a minha casa, encher de pessoas, sendo que o grande anfitrião, que é Jesus, não está sendo tratado de forma devida. Preciso ser mais fiel. Eu preciso ver neste momento um momento de renovação dos meus votos, dos meus compromissos. Precisa ser um momento de confissão, para que o nosso modo, meus irmãos, de viver a nossa vida cristã melhore. Então, não vai ser com roupa, e não vai ser com festa, e não vai ser com presentes que nós vamos celebrar verdadeiramente o Natal. Vai ser com submissão. De fazermos tudo, até uma cerimônia de Natal, de modo obediente. É a obediência que fará com que essas coisas sejam agradáveis aos olhos de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, e eu desejo a cada família que tenha um momento extremamente abençoado, enriquecedor, grato, confiante, e tudo em espírito de obediência diante do Senhor. Que assim seja as nossas reuniões em família, as festividades que teremos no próximo fim de semana, que seja um momento de grande bênção e paz na vida de cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, muito obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus, o nome, ó Deus, que nós celebramos hoje e sempre celebraremos, o Senhor nos concedeu toda a segurança que nós precisamos para vivermos a vida cristã. Senhor, Tu providenciou tudo no nascimento de Jesus. O dia, a hora, o motivo para que aquele casal estivesse ali, naquela exata cidade, naquele exato local. O Senhor providenciou todas as coisas para que a Tua vontade, não a vontade humana, fosse cumprida. Nós cremos, ó Pai, que nós temos esta provisão a nosso favor, sobre nossas vidas, trazendo, ó Deus, aquilo que nós precisamos para uma vida cristã e piedosa. Nós entendemos também, ó Pai, que o Senhor deu a nós a maior de todas as dádivas que alguém pode receber ou imaginar, que é a mudança da sua rota quanto ao destino eterno. O Senhor nos perdoou, através de toda a obra realizada por Cristo, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Ó Deus, muito obrigado. Nós vamos, ó Deus, te agradecer muito mais, seja hoje, seja nas nossas reuniões em família, ó Deus, no próximo domingo. Nós queremos continuar exaltando, porque Cristo é o grande nome das nossas festividades, ó Pai. E nós exaltamos a Ti pelo dom da salvação. E agradecemos também, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de reagir em obediência a tudo que o Senhor tem nos dado, porque assim José reagiu, sendo submisso, tendo uma vida e uma postura de temor, acatando, ó Deus, exatamente as ordens que o Senhor enviou por meio daquele anjo. Que tenhamos um coração, ó Deus, dócil quanto à Tua vontade, que não resistamos, ó Deus, à Tua palavra, às orientações, aos princípios que ela traz a cada um de nós. Que celebremos este Natal com corações obedientes e submissos à Tua soberana vontade. Assim oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.
Numa santa noite em Belém brilhou, no Oriente a estrela anunciou. É noite de paz, eis que tudo dorme em derredor. Profecia antiga se fez cumprir,